Olá pessoal, beleza? Aqui é o irmão Alex e hoje nós vamos estudar aqui a segunda parte das doutrinas do neopentecostais. Parte 1. Veremos aquelas doutrinas que os neopentecostais têm em comum com os pentecostais. Ambos, neopentecostais e pentecostais. Primeiro, creem no batismo com o Espírito Santo, com a evidência do falar línguas estranhas. Tanto os pentecostais quanto os neopentecostais entendem que o chamado batismo com o Espírito Santo é uma experiência que o crente tem após a sua conversão, e não no momento em que se converte. Eles ensinam que esse batismo dá ao crente uma maior disposição para adorar a Deus e realizar a sua obra, mas que não tem nada a ver com a conversão. Em outras palavras, um crente pode ser convertido sem ter sido batizado com o Espírito Santo. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que todos os crentes são batizados no Espírito Santo. Observe as palavras de Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. Pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um corpo, quer judeu, quer grego, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, esse corpo no qual todos os crentes foram batizados é a igreja. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 14 ao 27. O que os pentecostais ignoram é que o batismo com o Espírito Santo marca o início da nova vida de todos os crentes, pois é justamente no batismo que somos regenerados e transformados em novas criaturas. Por isso é que o apóstolo Paulo, referindo-se a esse batismo, diz que Deus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente. Tito capítulo 3, versículo 5 ao 6. Veja o comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal a esses dois versículos de Tito. Isto se refere ao novo nascimento do crente, visto simbolicamente no batismo cristão. A referência de Paulo neste versículo, a obra do Espírito Santo, relembra o seu derramamento no dia do Pentecoste. Pergunto, o que foi que aconteceu no dia do Pentecoste? Justamente o batismo com o Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo do 1 ao 4. Portanto, o batismo com o Espírito Santo é a experiência normal de todo crente experimenta ao entrar para a igreja. A maior prova do que estou dizendo é que o batismo com água, que na verdade é apenas um simbolismo externo e visível do batismo com o Espírito Santo, Atos 10, capítulo 10, versículo 44 ao 47, deve ocorrer na vida de todo crente quando este se converte, oficializando a sua entrada no corpo de Cristo. Está em Mateus capítulo 28, 19 e Atos 2, 41. Capítulo 8, do versículo 36 a 38. Em segundo lugar, as línguas faladas por aqueles que receberam o batismo com o Espírito Santo, em Atos 2. Não foram línguas estranhas, mas idiomas estrangeiros. Atos capítulo 2, versículo do 4 ao 11. Quando Paulo fala sobre o dom de línguas, em 1 Coríntios capítulo 14, também dá vários indícios de que essas línguas eram idiomas e não línguas estranhas. Veja, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 10 e o 11. Diante disso, vemos que não há qualquer base bíblica para as supostas línguas estranhas
que encontramos nas igrejas pentecostais. Segundo, creem no batismo nas águas como o único meio corretor de batizar um novo convertido. Em primeiro lugar, devemos esclarecer que há 3 modos de batizar: por efusão, derramar água sobre a cabeça do batizado; por aspersão, simplesmente molhar a cabeça do batizado; e imersão, mergulhar completamente o batizado na água. Nossa confissão de fé aceita tanto o batismo por aspersão como por efusão. Já os batistas, os pentecostais e os neopentecostais divergem do restante do mundo cristão em sua posição. Para eles, só o batismo por imersão é válido. Os batistas, por exemplo, são tão intransigentes nessa oposição que não admite crentes em suas igrejas que não tenha se batizado por imersão. A Igreja Presbiteriana do Brasil não se interpõe quanto a isso, ainda que considere o batismo por aspersão ou efusão como mais fiéis ao ensino bíblico. Em segundo lugar, se o batismo com água é um símbolo externo e visível do batismo com o Espírito Santo, Atos capítulo 10, versículo 44 ao 47, parece óbvio, pelo menos para mim, que a água, nesse caso, está simbolizando o Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 5, Marcos capítulo 1, versículo 8. Assim como a água lava as impurezas ou manchas de sujeira, o Espírito faz uma lavagem purificadora em nossas vidas, tornando-as novas criaturas. Somos regenerados pela atuação do Espírito, com seu lavar regenerador. Tito, capítulo 3, versículo do 5 ao 6. Mas se a água do batismo simboliza o Espírito Santo, qual o sentido em se mergulhar numa pessoa na água? Por acaso nós fomos mergulhados no Espírito? Claro que não. Quando se refere ao batismo com o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito desce ou derramado sobre a pessoa. Atos capítulo 1, versículo 8, Tito capítulo 3, versículo 6 ao 7, 5 e 6. Logo, se queremos representar esse batismo corretamente, teríamos de derramar água sobre a cabeça da pessoa, em vez de mergulhar essa pessoa na água. Cremos, portanto, que quando uma pessoa entrava na água do Rio Jordão, era para ser batizada por efusão ou aspersão, não por imersão. O fato de um indivíduo entrar no rio não quer dizer necessariamente que ele mergulhava. Se fosse assim, teríamos de admitir que João Batista mergulhava também, ou que Filipe mergulhou junto com o eunuco etíope, no Atos capítulo 8, versículo 36 ao 39. Os argumentos usados pelos batistas e pentecostais para justificar o batismo por imersão são poucos e fracos. O primeiro argumento é que, segundo eles, o verbo grego baptizo, que traduz por batizar, significa imergir ou mergulhar. Ora, se isso realmente fosse verdade, não haveria nem discussão sobre o assunto. O fato é que esse verbo pode significar imergir tanto quanto aspergir. A prova disso pode ser obtida em 2 textos do Novo Testamento, nos quais ele nos traduzidos como aspergir ou lavar. Marcos capítulo 7, versículo do 1 ao 5 e Lucas capítulo 11, versículo 37 e 38. Portanto, é o contexto que decide que tradução deve ser utilizada, visto que o termo não se limita a apenas um significado. Se esse verbo só pode significar imergir, como dizem os batistas e os pentecostais,
Vamos substituir a palavra batizados. Em 1 Coríntios 10, capítulo 10, versículo do 1 e 2. Por imergidos ou mergulhados. Será que o povo de Deus mergulhou no Mar Vermelho? Veja em Êxodo, capítulo 14, versículo 22 a 29. O máximo que pode ter acontecido ali é que a água do mar tenha respingado sobre o povo de Israel. Experimente fazer a mesma substituição em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20 ao 21. A resposta a seguir pergunta: a arca de Noé mergulhou ou afundou nas águas do dilúvio? Claro que não. Porém, podemos dizer que as águas do dilúvio caíram sobre a arca, em forma de chuva. Temos ainda um apoio histórico para batismo por aspersão ou efusão. Há muitos desenhos, gravuras e pinturas de cenas de batismo cristãos mais antigos do século II e século III, os quais retratam o derramamento de água sobre o batizado. Figuras e pinturas das catatumbas romanas, por exemplo, mostram 2 homens dentro da água rasas, mais ou menos até os seus calcanhares, ou às vezes mais profundo até a cintura, com um deles derramando água sobre a cabeça do outro, com uma concha ou um vaso. Há também um quadro famoso do II século que representa João Batista e Jesus de pé dentro do Rio Jordão, e João derramando água sobre a cabeça do mestre. Esse quadro se acha atualmente em Ravenna, na região da Itália. Aliás, você já imaginou o que seria de João Batista se ele tivesse de batizar por imersão toda a multidão que ia até o seu encontro? Só sendo um super-homem. Além disso, há casos do Novo Testamento em que o batismo por aspersão ou efusão é muito mais provável de ter ocorrido do que o batismo por imersão. Atos capítulo 2, versículo 37 ao 41. Jerusalém nunca teve rio, açude ou qualquer depósito de água conveniente para imergir 3.000 pessoas. Paulo ficou de pé para ser mergulhado. Pedro, ao pedir que trouxesse água, estaria pensando numa banheira gigante para que aquelas pessoas mergulhassem dentro? O carcereiro se atravessaria a levar os prisioneiros para fora do presídio a um rio ou coisa parecida? Atos 20, capítulo 16, versículo 23. O segundo argumento dos batistas e dos pentecostais para justificarem o batismo por imersão é que, segundo eles, os textos de Romanos, capítulo 6, versículo 4, e Colossenses, versículo 2, capítulo 2, versículo 12, provam que o batismo tem de ser por imersão. Dizem com base nesses textos que o batismo simboliza a nova morte e ressurreição de Cristo. Se é assim, eles concluem que o mergulho de uma pessoa na água combina com o sepultamento de Cristo, enquanto que a saída da pessoa da água combina com a ressurreição. Só tem um probleminha nessa interpretação. O que simboliza a água do batismo, afinal? Simboliza a terra onde uma pessoa é enterrada? De onde eles tiraram essa simbologia para a água do batismo? Outra coisa, quem disse que Cristo foi enterrado? O sepultamento da época de Cristo era bem diferente do que estamos acostumados a ver no dia de hoje. Os cadáveres eram colocados em uma espécie de caverna ou quartinho escavado numa rocha. João, capítulo 20, versículo do 4 ao 8. Portanto, nunca eram enterrados. A simbologia dos batistas e pentecostais podem fazer sentido para a mente dos ocidentais, acostumados a enterrar os seus mortos debaixo do solo. Porém, não tem nada a ver com a Bíblia.
Com respeito a Romanos capítulo 6, versículo 4 e Colossenses capítulo 2, versículo 12, eu diria o seguinte: o batismo simboliza a nossa morte e ressurreição com Cristo. Sim, mas essas verdades não têm necessariamente de ser simbolizadas externamente pelo batismo com água. Se queremos batizar alguma coisa com água do batismo, então que seja o Espírito Santo sendo derramado sobre o batizado. Pelo menos seria um simbolismo mais fiel àquilo que a Bíblia diz. Está em Atos, capítulo 1, versículo 5, em Marcos, capítulo 1, versículo 8, Atos, capítulo 1, versículo 8, Tito, capítulo 3, versículos 5 e 6. Se os batistas e pentecostais querem representar a morte e ressurreição de Cristo, do crente em Cristo, na cerimônia do batismo, com água, então por que eles também não tentam simbolizar nesse mesmo batismo a crucificação do crente com Cristo? Não é exatamente isso que diz o texto de Romanos, capítulo 6, versículo 4 e 6. Porque eles não fazem logo uma representativa completa. Eu só gostaria de saber como isso poderia ser feito. Por fim, os batistas e pentecostais citam João capítulo 3, versículo 23, como prova de que Jesus batizava por imersão. Ora, a palavra Enor significa literalmente as fontes. Nesses lugares havia muitas fontes ou nascentes de água. Certamente eram fontes de águas naturais que as multidões que seguiam João usavam para matar a sede e para higiene pessoal. Se o interesse de João naquelas fontes era o batismo por imersão, como ele utilizaria mais de uma fonte ao mesmo tempo? Ou melhor, para que ele precisasse de mais de uma fonte, será que alguns pastor batista precisaria de mais de que um tanque batismal para batizar os crentes de sua igreja? Além do mais, o Jordão também tinha muita água, só que tinha a fama de ser um rio sujo, de qualidade inferior. 2 Reis 5, 9 e 14, capítulo 5, versículo 9 a 14, o que confirma a possibilidade do Jordão ter mudado de lugar pensando na sede e na higiene das pessoas. Para concluir esse assunto, devo dizer que a Igreja Presbiteriana do Brasil considera que a água é apenas um símbolo da lavagem feita pelo Espírito Santo em nossa vida. E que importa de fato é o batismo com o Espírito Santo, que ocorre em nosso interior, havendo água que simboliza o Espírito. Damos-nos por satisfeito. O modo desse batismo ser feito não deve ser uma razão para dividir irmãos em Cristo, pois a quantidade de água não interessa. Se a quantidade é tão importante, como dizem os batistas e pentecostais, deveríamos nos batizar embaixo de cachoeiras. O próximo ponto é: creem em novas revelações do Espírito Santo. Portanto, defendem as chamadas mensagens proféticas. Não vejo qualquer razão para que uma igreja evangélica siga revelações que não constam nas Escrituras Sagradas. Lembramos das palavras de Paulo: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho, que vá além do que vos temos pregado, sejamos malditos. Assim como já dissemos, e agora repito, que alguém vos pregue o evangelho que vá além daquele que receber, sejam anátemas. Gálatas, capítulo 1, versículo do 8 ao 9. A Bíblia tem toda a orientação de que precisamos para saber o que crer e como agir. Dizer que as novas revelações das igrejas pentecostais trazem uma orientação de Deus para guiar a sua igreja é o mesmo que admitir que a Bíblia falhou nesse sentido. Porém, cremos que há na Bíblia tudo o que precisamos saber para fazer a obra de Deus e andar de acordo com a sua vontade. É o mesmo apóstolo Paulo diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão,
para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Será que estamos buscando algo além da perfeição? Devemos nos conformar à revelação escrita e ter nela a nossa única regra de fé e de prática. Salmos, Oséias, Mateus, João, Atos, 2 Timóteo. Tem umas referências bíblicas aqui. O problema de muitos crentes é que eles não têm conhecimento suficiente da palavra de Deus para extraírem dela a orientação de que precisam. Além disso, somos muitos imediatistas e acomodados. Se podemos obter uma orientação sem leitura e dedicação, apenas consultando um desses profetas de plantão, por que iríamos nós dar ao trabalho de estudar a palavra de Deus? Visões, revelações ou sonhos foram úteis enquanto a Bíblia estava sendo formada. Contudo, uma vez que as Escrituras Sagradas foram terminadas, revelando até mesmo o que ocorrerá no fim dos tempos, veja o livro de Apocalipse. Não há qualquer sentido em esperarmos qualquer tipo de nova revelação, nem para a nossa vida presente e nem para o futuro. Enfatizam demasiadamente a terceira pessoa da Trindade. O movimento pentecostal nasceu por meio de uma ênfase na atuação do Espírito Santo. De fato, esse movimento foi chamado de pentecostal, juntamente porque foi no dia de Pentecostes que o Espírito foi derramado sobre a igreja. Atos capítulo 2, versículo de 1 ao 4. Certamente, nenhuma das três pessoas da Trindade é tão enfatizada na igreja pentecostal como o Espírito Santo. Até orações para o Espírito são comuns nessas igrejas. Três coisas têm de ficar muito claras para nós, crentes, se quisermos ser fiéis àquilo que a Bíblia diz. Em primeiro lugar, não há uma pessoa da Trindade que seja superior à outra. O que existe são papéis diferentes no que concerne a nossa salvação. O Filho se subordinou ao Pai, sendo enviado por ele para morrer pelos pecadores e garantir a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16 e 17. Mas é bom ficar claro que o Filho se subordinou de livre e espontânea vontade, e não porque foi forçado a fazê-lo. João capítulo 10, versículo 17 e 18. Há uma harmonia de vontade entre as pessoas da Trindade. O Espírito, por sua vez, se subordinou ao Pai e ao Filho no que concerne a chamada dos eleitos para o corpo de Cristo, visto que a Bíblia diz que ele, o Espírito, foi enviado pelo Pai e pelo Filho. João capítulo 14, versículo 26, capítulo 16, versículo 7. Mas note que cada um dos três exerce um papel específico em nossa salvação, e os três papéis são imprescindíveis. Essas três pessoas compõem um ser divino que chamamos de Deus, e cada uma delas, isoladamente, deve ser considerado como Deus. Gálatas capítulo 1, versículo 1, Filipenses capítulo 2, versículo 11, Romanos capítulo 9, versículo 5, Tito capítulo 2, versículo 13, Atos capítulo 5, versículo 3 e 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11, onde o Espírito Santo demonstra ter o atributo da onisciência, algo próprio de Deus. Mas não devemos abrir mão do grande ministério de que há somente um Deus em três pessoas diferentes. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4. Em segundo lugar, a regra geral é para que oremos ao Pai. Quando Jesus foi ensinar seus discípulos a orar, ele disse: portanto vos oreis assim, Pai nosso que estais no céu. Mateus capítulo 6, versículo 9. E Lucas capítulo 11,
versículos 1 e 2. Jesus mostrou que quando formos nós dirigidos a Deus triuno, devemos normalmente mencionar o Pai, pois Ele é o que representa a Trindade em nossa relação com a divindade. A mesma coisa acontece no culto. Quando adoramos a Deus em um culto público ou particular, normalmente nós dirigimos ao Pai, pois é Ele que representa a Trindade em nossa relação com a divindade. Por isso também é que Jesus diz que o Pai procura adorá-lo os que adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 23. Isso não quer dizer, porém, que não podemos fazer orações para Cristo. Há instruções e exemplos sobre isso em pelo menos 2 textos. João capítulo 14, versículo 13 e 14 e Atos capítulo 7, versículos 59 e 60. Só quero chamar a atenção para que o fato de que a regra geral é que oremos ao Pai, mas não é errado orar para o Filho. Com respeito ao Espírito Santo, a situação é mais delicada. Embora ele seja Deus, não há nenhuma instrução ou exemplo bíblico de que a igreja tenha orando pelo Espírito Santo. Na verdade, a Bíblia diz que o Espírito Santo que intercede por nós e faz isso com gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 8, versículo 29. Mesmo assim, não considero que seja errado orarmos ao Espírito, mas entendo que essa não é uma prática recomendada nas Escrituras. Devemos ter em mente que o Pai representa a Trindade quando estivermos orando a Deus, triuno, quando queremos investir de orar as 3 pessoas da Trindade ao mesmo tempo. Geralmente fazemos confusão. Já vi crente orando assim: Pai, o Senhor morreu na cruz em nosso lugar e te louvamos por isso. Ora, quem morreu na cruz não foi o Pai, não foi o Filho. Esse tipo de erro só acontece porque queremos a oração de 3 pessoas ao mesmo tempo, ignorando que o Pai representa todas as 3. Diante disso, como fica esses exageros nas igrejas pentecostais, em colocar o Espírito à frente de tudo? A Igreja Universal do Reino de Deus, que é uma igreja neopentecostal, até adotou a figura de uma pomba como um emblema da denominação, como se ela fosse a Igreja do Espírito Santo. Inclusive, há até cultos de adoração ao Espírito Santo nessa denominação. Onde é que se vê isso na Bíblia? Onde é que se vê a ênfase em uma das pessoas da Trindade em detrimento da outra? E como fica a representação do Pai? Em terceiro lugar, essa ênfase no Espírito nos impede de conhecermos melhor as outras pessoas da Trindade. Você já observou que essa ênfase no Espírito Santo tem feito com que a maioria das igrejas só se preocupa em estudar sobre as coisas relacionadas a Ele? Como, por exemplo, os dons espirituais, o batismo com o Espírito Santo, que já estudamos, os frutos do Espírito Santo, a batalha espiritual e o poder do Espírito para vencê-la. Mas o que sabemos sobre os ofícios de Cristo? Ou melhor, o que sabemos dos papéis de Jesus como profeta, sacerdote e rei? O que sabemos sobre as 2 naturezas de Cristo, a natureza humana e a natureza divina? O que sabemos de Deus Pai e da sua revelação, o Filho, desde a eternidade? O que sabemos sobre atributos de Deus, atributos como onisciência, onipotência, onipresença, soberania, imutabilidade, santidade, fidelidade, bondade, paciência, graça, misericórdia, amor e ira? Queremos passar a vida toda estudando sobre o Espírito? Tudo bem, mas vamos incluir as outras pessoas da Trindade em nosso estudo, a tratar esse assunto de uma forma equilibrada. Beleza, pessoal? Essa aqui é a segunda parte dos ensinos aqui da igreja, dos ensinos neopentecostais e pentecostais, e depois eu vou continuar com a parte 3, que tem um outro pedaço aqui interessante para que a gente venha incluir no estudo. Beleza? Se você gostou, dê um joinha aí, compartilhe os vídeos, beleza?
no meu pensamento tem algumas coisas que eu concordo com o autor aqui e tem algumas coisas que eu discordo, beleza? No meu pensamento, tá bom, pessoal? Fique na paz e um grande abraço.